Fala pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou auditor de controle externo lá no Tribunal de Contas do Distrito Federal e fui aprovado em mais de 5 concursos públicos. Eu estou aqui para passar um pouco dessa minha experiência para vocês que estão nessa trajetória ou aqueles que têm interesse em começar, estão pensando em começar. Então, estou aqui justamente para passar um pouquinho dessa minha experiência. E no vídeo de hoje eu vou falar justamente alguns conselhos que eu gostaria de ter escutado quando eu comecei a estudar para concursos públicos, Assim, a gente vê muita informação, é muita notícia, é edital que está saindo, é prova que foi prorrogada, é comissão formada e muitas vezes a gente fica perdido quando a gente está começando a estudar para concurso. Então eu vou passar alguns conselhos que eu gostaria de ter escutado quando eu estava iniciando nesse mundo dos concursos. Então o primeiro conselho que eu quero te dar é justamente ter a firmeza desse propósito. Não adianta, se você está escutando esse vídeo porque seu pai mandou, sua mãe mandou, aquela tia no almoço de família que fala para você sempre de concursos públicos, mas não é isso que você quer ou não, você não tem a certeza disso, talvez esse vídeo não seja para você e seja melhor até você pausar aqui, fazer outra coisa, aproveitar seu tempo. Porque esse vídeo, a primeira coisa básica que você tem que ter é ter a firmeza que você quer isso. Por quê? Porque é algo que não é certo. Talvez você não vá passar daqui a um mês, daqui a 2 meses, 3 meses. E para você ter essa disciplina, essa consciência de persistir, de, enfim, resistir diante das dificuldades, é algo que você tem que querer muito, entendeu? E não é outra pessoa que tem que querer por você. Então o primeiro conselho que eu queria te dar é isso. Tenha firmeza nesse propósito. Uma vez tendo a firmeza nesse propósito, você vai conseguir superar suas dificuldades, suas barreiras, possíveis reprovações que elas acontecem. Não é porque hoje eu estou no cargo que eu sempre sonhei, que eu tanto batalhei, que eu não passei dificuldades, tive as minhas dificuldades, as minhas frustrações, mas resisti porque realmente eu tinha esse desejo interno de mudar de vida, ajudar meus familiares, enfim, você tem que ter esse interesse que é legítimo e é muito saudável você querer evoluir, querer mudar de vida, dar uma condição de vida melhor para as pessoas que você ama. Então é isso. Beleza, esse é o primeiro conselho. O segundo conselho que eu queria dar para vocês que estão já estudando ou aqueles que estão começando, pensando em começar, é entender um pouco desse mundo dos concursos. Por que eu digo isso? Porque quando eu comecei a estudar, era assim, peguei na época, tinha saído o concurso da Câmara Legislativa, isso em 2018. E eu fui estudar assim, sem ter ideia de nada. Eu lembro que era a banca FCC, Só estava acostumado a escutar CESP e Sebrasp, então nem sabia da banca, sabia o dia que ia acontecer a prova, mas não sabia assim, entrar no site da banca, não sabia qual carreira exatamente eu estava fazendo, No caso, naquele concurso específico eu fiz para várias carreiras, vários cargos, Mas não tinha essa noção. Então o que eu quero que você tenha, inicialmente, se você está pensando em estudar para concurso, ou você que já está estudando, você saiba um pouco desse mundo. Que nem eu falei, quando eu já estava estudando, eu não sabia. E o que eu quero te dizer com relação a saber um pouco desse mundo que você está entrando. Primeiro, saiba para qual cargo você está estudando, qual cargo e qual carreira. Porque existem diversas carreiras. Carreiras policiais, carreiras de tribunais, carreiras da área de controle, área fiscal. E assim, cada carreira tem sua forma de cobrar determinados conteúdos, Por quê? Porque para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, E você que está estudando para concurso, ou você que está querendo começar a estudar para concurso, você saber aonde você quer chegar vai te encurtar muito o seu tempo. Então, saiba para onde você quer ir, conheça as diferentes carreiras, tem várias carreiras, enfim, carreiras policiais, carreiras bancárias, tribunais, áreas de controle, área fiscal. Então, saiba qual carreira você tem mais aptidão. Se você não tem a certeza de qual carreira você quer, obviamente vai ter carreiras que você não quer. Então, por exemplo, eu cheguei a prestar concursos policiais, mas eu realmente não tenho o perfil policial, não gosto de ver coisa impactante, enfim, eu não gosto. Então eu sabia, assim, no caso, eu fazia por necessidade. Tinha o meu foco, obviamente, que era o TCDF, mas aproveitava todas as oportunidades. E o que eu quero falar para você é justamente isso. Existem diversas oportunidades saindo todos os dias nesse mundo dos concursos públicos. E se você quiser, se você for querer abraçar
todas elas, talvez você acabe não pegando nenhuma, né? Justamente porque você não tem um foco. Então, saiba qual carreira você quer e qual cargo você quer, né? Almeje um órgão, enfim, um objetivo para ter essa clareza no seu caminho. Outra coisa que eu queria falar para você entender um pouco desse mundo dos concursos é saber, né, as diferentes bancas. Que nem eu falei, eu fiz o concurso da Câmara Legislativa, eu não sabia o que era FCC, só sabia o que era Sebrasp porque eu sou de Brasília, né? Fiz o PAS, vestibular e tudo era CESP, Sebrasp, né? Então, assim, conheça as diferentes bancas que tem. Então, ó, tem CESP, FGV, FCC, Quadrix, IADES, enfim, VUNESP, diferentes bancas. E cada banca tem as suas peculiaridades, né? Então, por exemplo, CESP, a maioria das provas é certo e errado, uma errada numa certa. Para quem já está estudando, isso é óbvio, né? Mas para quem está começando, é importante você saber que se você quer determinado órgão e geralmente é aquela banca que faz, então você já sabe um estilo de prova que você vai enfrentar e a forma como você vai ter que estudar. Então, a FGV, você vê que são múltipla escolha, geralmente provas mais, como é que se fala, mais cansativas, assim. Eu realmente não gostava de fazer provas da FGV. E tem outras, assim, que, por exemplo, IADES, Quadrix, são mais tranquilas, assim, as provas não são tão cansativas, mas também são múltipla escolhas. Entenda um pouquinho das bancas. É até engraçado, quando eu passei, né, no meu primeiro concurso foi justamente esse da Câmara Legislativa, né, para consultor técnico da área de engenharia civil. Mas assim, passei, fui aprovado, não dentro das vagas, né. Nesse concurso tinham 2 etapas, a parte objetiva e depois, eu acho que uns 2 meses depois, ia ter a parte da prova discursiva, né. E eu era tão perdido, que quem me avisou que eu tinha passado na primeira fase foi um colega meu que trabalhava, na época eu fazia estágio, e foi um colega lá que já era empregado público, né, que me falou que eu tinha passado porque ele também tinha passado para a segunda etapa. Para você ter ideia, eu fiz o concurso, foi meu, assim, não foi meu primeiro concurso porque eu já tinha feito outros, mas assim, foi o primeiro que eu fiz estudando. E para você ter ideia, eu não sabia nem olhar gabarito, saber se eu fui aprovado ou não. E isso pode estar acontecendo com você, que está estudando, você não tem nem ideia, assim, qual página do site eu vejo o edital, qual página eu vejo as publicações. Conheçam um pouquinho desse mundo, né? Então, beleza, esse foi o segundo conselho. Primeiro conselho, tenha firmeza nesse propósito. Segundo conselho, entenda um pouquinho desse mundo que você está entrando. Então, beleza, o terceiro conselho que eu queria dar para vocês, né, é justamente isso, saber que essa preparação vai ser responsabilidade sua e você vai ter que ser humilde em reconhecer isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Tenha uma autorresponsabilidade em assumir um protagonismo durante essa trajetória, né? Por quê? Porque muitas vezes eu escuto assim, quanto tempo leva para passar? Enfim, se eu começar hoje. Cara, isso vai depender do quanto você se esforçar. Obviamente, as pessoas são diferentes, as situações familiares são diferentes, financeiras, mas assim, uma vez que você assume esse protagonismo e essa autorresponsabilidade da sua preparação, você vai se dedicar, assim, dar o seu máximo para que esse período seja encurtado ao máximo. Então assim, quanto tempo vai levar isso? Não sei, tem pessoas que levam 3 meses, 6 meses. Eu comecei a estudar, como eu falei, em 2018. Eu fui aprovado no concurso dos meus sonhos em 2021. 3 anos, para uma pessoa jovem assim, é um tempo muito rápido. Mas a pessoa que está, sei lá, com 40 anos, tem filho, tem conta para pagar, enfim, a situação vai ser muito mais difícil e realmente ela vai ter que ter essa autorresponsabilidade de falar, beleza, eu tenho essa situação, mas eu quero mudar de vida, eu vou assumir esse protagonismo. Tenha essa autorresponsabilidade, quanto tempo leva para passar vai depender desse seu empenho diário, né? E você tem que encarar o concurso público como uma maratona, né? A gente não fala assim, vou correr meia maratona amanhã. Cara, você treinou para isso, você vai passar mal, sei lá, não sei nem quanto tem uma meia maratona, sei lá, 20 quilômetros. Você vai passar mal ali nos 5 primeiros quilômetros. Por quê? Porque você não se preparou para isso. Então, estudar para concurso é como se você estivesse se preparando para uma maratona. Você vai ali todo dia, sabendo seus limites, reconhecendo que você não está num dia bom, sabendo que você pode dar o seu melhor naquele dia, né? Então, é uma maratona, é um processo que diariamente você vai ter que estar se aperfeiçoando para chegar lá no dia da prova e fazer uma boa prova, sabendo que, se não passar, você vai ter que ter essa autorresponsabilidade de reconhecer assim, onde é que foi que eu errei? O
que eu poderia ter feito melhor? Para numa próxima oportunidade você, enfim, consertar, né, essas suas rotas e para ter um resultado positivo, né? E outra coisa que eu queria falar para você, né, dentro dessa autorresponsabilidade, é justamente que estudar para concurso é muito diferente, né, de estudar para faculdade, escola, ensino médio, enfim. Eu digo isso porque quando a gente sai do ensino médio, lá vem os parentes, né? Ah, saiu o concurso do Banco do Brasil. Eu lembro que o primeiro concurso que eu fiz foi do Banco do Brasil. Eu tinha acabado de sair do ensino médio. Cheguei lá na prova, tinha passado no vestibular, né? Engenharia Civil, na UNB. Eu falei, o que é um concurso, né? Já passei num vestibular difícil, num curso legal. Vou lá fazer esse concurso que estão falando. Cheguei lá, cara, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Pra você ter ideia, eu falei questão de banca, eu não sabia nem qual era a banca. Cara, eu vendo lá Bacen, o que é Bacen, o que é SUSEP, Previ, gente, o que eu tô fazendo aqui? E naquela vergonha de não saber nada, eu falei, cara, se eu tô aqui, eu vou ser o último a entregar essa prova para as pessoas acharem que eu sei alguma coisa, né? Realmente não sabia nada, mas o que eu tava querendo falar com isso, né? É muito diferente você estudar para concurso público do que você estudar para ensino médio e para faculdade. Por quê? A gente está muito acostumado a estudar de véspera. Na escola e na faculdade, a gente tinha uma data de uma prova, né? A gente estudava uma semana antes, 2 dias antes, fazia uma boa prova, passava e achava que estava ok. Para estudar para concurso público é diferente. Você tem que saber que a sua prova pode sair daqui a 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, a prova que você realmente quer, né? E você vai ter que lembrar desses conteúdos. Então, eu falo que eu aprendi a estudar quando eu fui estudar para concurso público. Assim, errei bastante, mas uma vez que eu falei, cara, agora eu acho que eu estou estudando certo. Foi aí que eu confiei no processo e vi que realmente eu aprendi a estudar para concurso público. E ainda nessa questão da autorresponsabilidade, tem mais 2 coisas que eu queria falar para vocês. Primeiro, essas grandes decisões que a gente tem na vida, elas dificilmente trazem recompensas que são imediatas. Você, quando tem essa autorresponsabilidade, você tem que saber disso, que você está estudando para uma coisa que talvez não seja imediato, né? E é uma decisão que realmente vai mudar a sua vida, mudar a vida das pessoas que você ama, você vai poder proporcionar, enfim, uma escola boa para os seus filhos, um plano de saúde bom, enfim, para a sua família, né? Então tenha ciência disso também dentro dessa autorresponsabilidade, que as grandes decisões da vida, elas dificilmente trazem recompensas que são imediatas. Então, beleza, a última coisa que eu queria falar, ainda dentro desse conselho, né, de que a aprovação vai ser responsabilidade sua, e você vai ter que ter essa humildade em reconhecer isso, é dizer que você tem que ter prioridade. Por que eu digo prioridade? Porque agora, uma vez que eu passei no cargo dos meus sonhos, enfim, recebo muitas perguntas de amigos, familiares, e às vezes eu analisando de fora a situação da pessoa, eu vejo que ela não tem prioridade. Então, tenha prioridade. Você não precisa ser o poliglota que fala 10 línguas se você está estudando para concurso público. Ah, estou fazendo inglês, espanhol, francês, sei o quê, e quer passar para concurso público. A não ser que você queira ser diplomata, beleza, você tem que ter... Vai naquele conselho que eu dei. Conheça as carreiras, conheça qual cargo você quer, porque a partir disso vão ter os requisitos. Mas, a não ser que você queira ser um diplomata, você não precisa ser um policial poliglota, entendeu? Então tenha prioridade. Você, sei lá, não precisa ser o fisiculturista da sua cidade. O que você tem que ter? Fazer uma atividade física regular, mas não precisa ser o melhor atleta da sua academia aí. Por quê? Porque a sua prioridade é passar no concurso público. E vai muito daquele primeiro conselho que eu dei. Ter a firmeza desse propósito. Tenha prioridade. O 4º e último conselho que eu queria dar, depois de todos esses, é justamente você começar a agir. Começar a agir, que eu digo assim, não espere um momento perfeito, a situação perfeita, porque ela muitas vezes não vai acontecer, a vida não é perfeita. É justamente a gente saber lidar com as circunstâncias que acontecem no dia a dia. E você tendo prioridade, você tendo a firmeza desse propósito, sabendo onde você quer chegar, comece a agir. Eu falo por mim mesmo, eu comecei a ter essa ideia de querer estudar para concurso no meio da faculdade. E assim, eu falava assim, vou terminar a faculdade e depois começo a estudar para concurso. Acabou que eu antecipei um pouco. Eu digo assim, comecei a querer ter esse interesse lá no meio da faculdade, 5º semestre. E eu de fato fui começar no 8º semestre. Mas graças a Deus eu comecei, entendeu? Não esperei terminar a faculdade. Eu digo isso para você, se realmente você tem esse propósito, comece. Você só vai saber
se você está acertando ou errando, justamente começando. Uma vez eu fiz um curso de inteligência emocional, até o coach Paulo Vieira, o nome dele, né? E ele falava uma frase justamente, tem poder quem age. E mais poder ainda quem age certo. Então assim, comece a agir e você só vai saber se você está agindo certo com os resultados que você vem obtendo, né? Se você reprovou, mas você agiu, começou a estudar, cara, o que eu fiz de errado? Onde eu poderia ter dado o meu melhor? Então você vai começar a consertar essas suas rotas da aprovação. E eu digo por mim mesmo, por exemplo, passei no concurso público, estou trabalhando e agora eu estou aqui falando com vocês. Estou agindo. Estou fazendo da melhor forma possível? Não sei, mas estou fazendo o melhor que eu acho, dentro das minhas circunstâncias, assim. Estou começando a agir. Não espere um momento perfeito. E assim, você escuta muito, quando eu acabar a faculdade eu começo. Quando meu filho entrar na creche eu começo. Quando eu conseguir um emprego eu começo. Comece a agir, beleza? Esses são os conselhos que eu queria dar para vocês. Então, beleza. Comece a agir, né? Um último conselho. Às vezes, as pessoas que podem estar me olhando assim, o Rafael é novo, passou num concurso assim que milhares de pessoas gostariam de passar. Rafael é um gênio. Não, eu não sou um gênio. Que nem eu falei, eu comecei a estudar em 2018, errei muito antes de começar a acertar. E assim, quem passa em concurso público é pessoa normal. Normal que eu diga assim, que se dedica para isso e se prepara, porque gênio tá na NASA, enfim, tá no Google, no Facebook. Eu sou uma pessoa normal que com os erros e com acertos fui consertando as rotas, né, da aprovação e alcancei o cargo que eu tanto queria. Então assim, o que eu quero falar para você, se você quer estudar para concurso público, você tem que ter essa clareza que você é capaz. Você tem que se dedicar, é difícil, é complicado, mas são pessoas normais que passam. Então beleza, o que eu queria falar para vocês é justamente isso, de vocês terem a clareza que vocês estão competindo com pessoas comuns. E você é uma pessoa comum. Você é plenamente capaz de passar no concurso público. Você só tem que fazer isso diariamente, tendo essa firmeza nesse propósito e sabendo que gênios não estão no mundo do concurso. Ninguém fala assim, meu sonho... Pergunta para qualquer criança, meu sonho é ser servidor público. Não é, são pessoas comuns que chegaram numa certa idade da vida e falaram, cara, eu quero mudar a minha vida, mudar a realidade da minha família, enfim, proporcionar coisas melhores. São pessoas comuns, assim como eu, como os colegas que entraram comigo. Então é isso. Comece a agir, tenha a firmeza desse propósito, entenda o mundo que você está entrando, saiba que a preparação vai ser uma responsabilidade sua. Comece a agir, tenha a firmeza que você é plenamente capaz de passar num concurso público e só depende de você. E pessoal, o que eu quero falar aqui é que vocês levem a sério esses conselhos que eu estou passando para vocês, né? Pode parecer óbvio para as pessoas que já estão nessa trajetória, mas são coisas que eu realmente gostaria de ter escutado durante a minha preparação. E eu tenho certeza que se você levar a sério esses conselhos, tendo a firmeza, conhecendo um pouco de onde você quer chegar, assumindo essa autorresponsabilidade e começando a agir, né, você vai poupar um tempo enorme assim, na sua preparação. E é justamente isso que eu quero, fazer com que você alcance seu objetivo no menor tempo possível. E outra, isso não vai ser, porque o Rafael falou, mas sim vai ser mérito seu, porque realmente você pegou esses conselhos que eu gostaria de ter escutado, começou a aplicar e realmente começou a fazer a sua história, começou a assumir esse papel de protagonismo. Não espere que a aprovação vai depender do Rafael, não, vai depender de você escutar esses conselhos e começar a aplicar, beleza? Abraço!